Iniciando a gravação, começar mais uma aula, agora sim. Estou compartilhando minha tela. Antes de mais nada, boa tarde, tudo bem com vocês? Quero fazer uma pergunta geral antes de continuar. Como é que está indo o curso? Estão entendendo? Estão conseguindo fazer? Estão tendo dificuldade? Alguma dificuldade em especial? Seja ela em que nível for, em compreensão, em usar o software, alguma questão teórica. Gostaria de ter alguma impressão de vocês aí nessa altura. Alguém queria dizer alguma coisa? Ô, professor, tá me escutando? É o Otávio, né? Isso. Pois não, Otávio, diga. Bom, sobre isso, as atividades eu estava conseguindo acompanhar direitinho, assim, eu estou conseguindo refazê-las. Eu tenho só uma dúvida sobre as atividades que a gente manda. Elas vão contar alguma coisa tal na nossa avaliação, porque realmente facilita o processo de aprendizado fazendo atividade toda semana. Eu acho que a atividade que eu tive mais problema foram essas da última semana, das 6 e às 7. Não pelo entendimento, eu consegui entender legal, mas eu acho que o número de testes que a gente teve que fazer foi muito grande, assim, principalmente da atividade 6. Que realmente deu uma travada na cabeça um pouco, porque no 15º teste eu já tava com a cabeça bem cansada da organização dos dados e tudo mais. Mas esse foi os meus problemas, assim, a quantidade de testes que a gente fez nessa última semana. Então, em determinados momentos a carga fica um pouco mais pesada, né? Mas isso é mais a título de exercício mesmo e de treinamento, para aprender a usar e tal. Como eu tinha falado logo no começo do curso, essas atividades eu não vou... Eu tinha falado isso várias vezes. Eu não vou cobrar se você fez ela correta, não. Você vai pontuar se você mandou a atividade e não copiou ela. Se você tentou fazer, né? Isso daí vai ser 70% da nota. Quem mandou todas as atividades, tentou fazer todas elas, está registrado aqui. Eu não vou cobrar se está certo ou se está errado o exercício em si. E eu também digo que toda outra aula a gente tem um espaço aberto para tirar dúvida. Eu não vou aqui corrigir aqui online, né? Se você tem uma dúvida na atividade, não conseguiu fazer ou está com uma dúvida qualquer, você pode me perguntar no começo da aula. A gente vai lá, sana a dúvida e vai para frente. Dúvidas também com relação à atividade em si, tem dois auxiliares, né? Que estão fazendo o estágio de docência, que é a Andréia e o Elton. Vocês podem procurá-los aí direto, né? Eles estão disponíveis para isso mesmo. Então a gente tem diferentes espaços, né? A gente, de acordo com o momento, assim, a carga de exercício é maior para treinamento. Todas as atividades vão ser consideradas desde que você mande ela e não copiou de ninguém. Se tiver dúvida, você pergunte aqui no início da aula ou então para os monitores, né? E aí sim, isso vale 70% da nota. Uma semana antes de terminar a aula termina acho que na semana 14 ou 13 de novembro. Nessa semana antes de terminar, eu vou passar um exercício grande, né? Basicamente contendo todo o conteúdo oferecido aqui. Essa sim vale 30% da nota. E essa atividade, sim, essa atividade final, né, vamos chamar assim, aí eu vou prestar atenção na correção dos exercícios, né? Você me entendeu, né? Agora é prática,
eu quero que você tente fazer e me mande, né? Se você fizer isso, você tem 70% da nota, né? Para tirar A, ou a nota mais alta, né? Tem essa atividade final aí que vale 30%, e ela sim é onde eu vou cobrar o conteúdo, como se fosse uma prova, né? Que também que você não copie de ninguém, nem nada, faça por tua conta, responda, aí você vai ter uma semana para fazer, né? Vai ser a atividade final. Me entendeu, Otávio? Sim, professor, entendi. É essa a ideia, né? Então tá bom. Eu sei realmente foi uma carga meio grande de trabalho, né? Mas eu acho que em determinadas horas tem que ter mesmo, né? Aí você faz uma parte num dia, outra parte no outro, tal, né? Aí tem hora que dá uma ralada. Faz parte, é parte do processo. Mas tudo bem, que bom então que você está se dedicando a fazer, está entendendo, isso é bem legal. Isso é ótimo, tá? Bom, continuando, antes de continuar, a gente vai continuar um novo assunto hoje. Antes disso, eu achei bem pertinente, mandei até para vocês agora aí no link do WhatsApp, uma página no YouTube, né, de um jovem professor aí da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Diogo Provetti, né, que ele oferece também lá para os alunos lá da universidade dele um curso aí de ecologia quantitativa, né? É um curso de ecologia quantitativa feita para biólogos já em estágio mais avançado, né? Então, a profundidade com que a gente lida dos problemas é bem semelhante. Em alguns momentos ele lida com um pouco mais de profundidade alguns assuntos, né? Outros momentos não. Então eu só quero chamar a atenção, vocês devem estar vendo a minha tela aí, ó, o que a gente já falou aqui, né? Coeficientes de associação, ou o que a gente chamou de métricas de semelhança. Vocês percebam que ele tem duas aulas, ó, né? Coeficientes de associação. Vale a pena assistir, né? Que tem determinados pontos que são mais aprofundados do que os outros, né? Vocês vejam aqui, ó, agrupamento parte 1, agrupamento parte 2. Ele tem a parte prática também que ele oferece no R, né? Algum software. O software que eu optei, por uma questão de praticidade e tal, é o Pesca. Ele é muito simples de usar. R nem todo mundo tem que baixar. Vamos fazer uma experiência aí depois, para poder ensinar essa disciplina, também apresentando rotinas do R. Mas o que eu estou querendo dizer? Recomendo fortemente meia hora, 40 minutos, né? As aulas do professor Diogo, e tem assuntos aí que eu acho que vale muito a pena vocês terem também um aprofundamento, uma outra visão, uma outra forma, né? Tá? Queria deixar bem marcado isso para vocês. Ok. Então, vamos começar a aula de hoje. Aquele mesmo arquivo que vocês já receberam, a gente já usou ele de diferentes maneiras. Vamos lá? Pronto. A gente vai tratar hoje explicitamente de um conjunto de técnicas que se chama classificação. Até então, a gente foi percorrendo um caminho ou caminhos para facilitar a gente entrar no tema, que é a classificação. Classificação, essencialmente, é agrupar e reconhecer objetos que sejam similares, para que eu possa, então, reuni-los em uma categoria. Formar grupos, isso é muito importante, né? Principalmente quando eu tiver uma quantidade muito grande de informações, quiser descrever áreas, descrever processos, né, com base de dados, caracterizar ambientes.
tem uma série de utilidades. O termo geral para isso é cluster análise. Cluster análise é um dos jargões da ecologia quantitativa, né? A gente vai aprender aqui uma série de procedimentos para fazer uma classificação, reunir objetos em categorias coletivas. A gente pode agrupar subjetivamente, né? Eu acho que determinadas pessoas ou determinados objetos são de uma categoria ou de outra, posso usar algum critério, né? A ideia é que a gente aprenda a usar critérios objetivos, matemáticos, para que as nossas classificações sejam objetivas, não baseado naquilo que a gente acha, mas baseado num conjunto de características objetivas. De uma maneira geral, a gente pode dividir aí os métodos de classificar, né? Aqui tem 3 métodos, mas esse é um pouco antigo, meio fora de uso, o Twinspan, né? Não vamos levar em consideração, é uma coisa muito específica. A gente pode considerar que, de uma maneira geral, a gente teria 2 grandes grupos de métodos de classificar. Um conjunto de métodos que a gente pode chamar ele da sigla SAM em inglês, que seria Sequential, Hierarchical, Agglomerative Methods. Então, esse conjunto de técnicas SAM, né, que são as técnicas normalmente que geram dendrograma, geram uma árvore. Dendrograma é esse gráfico, dendro, que do grego é árvore, né? Então a gente percebe assim, um gráfico que vai reunindo objetos semelhantes de maneira hierárquica e vai então gerando grandes grupos, né? Nesse caso aqui, que cada tracinho desse seria um objeto, né? E que vão se reunindo em função das suas semelhanças e formando grandes grupos. Então existe um conjunto de técnicas hierárquicas sequenciais aglomerativas que geram dendrograma. A gente vai ver algumas. Alguém tentando entrar, um momentinho. Entrou mais um aí. Certo, então um grupo de métodos SAM, que gera dendrograma, e um outro grupo de métodos, basicamente, que a gente vai ver é o K-means, o K-médias, que é um método não hierárquico, mas também que forma grupos. Vamos ver vantagens e desvantagens de cada um. Deixa eu só largar aqui. Beleza. O que a gente andou fazendo nas aulas anteriores foi um pouco do que é necessário para agrupar. A gente estava lá fazendo revisão de regressão linear, né? Aí, a partir daí, eu passei lá para um outro item, que foi medir semelhança ecológica, né? Métricas de semelhança. A partir daí, a gente foi falando da transformação, de padronização, fomos falando do teste de Mantel, de como testar partição de variância com teste de Mantel. Então eu fui meio que abordando os diferentes temas para chegar nessa aula de hoje, e talvez em algumas mais, mostrar para vocês que para classificar, para gerar uma boa classificação de qualidade, né, eu tenho que seguir esses itens. A gente, de uma certa maneira, foi seguindo, né? Então eu tenho que selecionar os dados, eu tenho que transformar os dados, eu tenho que padronizar, eu tenho que selecionar a métrica de semelhança. Tudo isso vocês já viram.
né? Então aqui eu posso dizer que eu posso usar distância de corda, Bray-Curtis, distância euclidiana, Sorensen, Jacquard, são todas métricas de semelhanças que a gente viu, né? Certo, então a próxima sequência agora, o próximo item nos procedimentos, então, para classificar, será selecionar a estratégia de agrupamento. Depois eu vou determinar o número de grupos, depois eu vou interpretar os grupos, depois eu vou validar os grupos. Tudo isso a gente chama-se de análise de classificação. Seguindo essa sequência, aproximadamente, que tem esses 8 itens gerais, certo? Não precisa ser exatamente todos eles, né? Mas pelo menos do 2 ao 8. Aí sim eu vou estar fazendo uma classificação de verdade. A gente vai ver detalhes sobre essas coisas. Essa sequência de 1 a 8 é uma sequência que está proposta, deixa eu ver, está proposta aqui, ó, por esses autores, Milligan e Cooper. Milligan e Cooper são psicólogos matemáticos que fizeram um estudo grande, estudo clássico. A partir deles, vários outros fizeram também, mas eles fizeram um estudo muito importante de simulação, simulando um estudo extensivo. E através da simulação, simulando grupos e vendo como é que se recupera esses grupos, que eles então propõem essa sequência. Isso não vem da ecologia, isso não vem da biologia, isso não vem da engenharia, não vem nada. Essa sequência para classificar, por incrível que pareça, vem da psicometria, né? Lá é que apareceu esse protocolo, né, bem estabelecido e com sugestões para tomada de decisão em cada um desses itens aqui, né? Então, isso é um protocolo de Milligan e Cooper, que a gente usa bastante, né? Por ser um estudo bem grande, bem completo. Novamente. Então, beleza. Vamos passar rapidamente por esses itens que, na realidade, a gente já passou por eles, né? Então, eu vou classificar, seja por um método, seja por outro. Eu tenho que fazer uma preparação e um conjunto de escolhas. A gente pode resumir elas nessa tabela aí. Primeira coisa é selecionar os dados. Depois transformar, assim vai, né? Então, primeira coisa é selecionar os dados. Detalhe, passo de 1 a 7, a gente chama de uma análise exploratória. Eu exploro, eu tô fazendo uma exploração para encontrar um padrão. Análise confirmatória, um teste de hipóteses estatísticos, basicamente seria no passo 8, onde eu valido a existência dos grupos. Vamos ver técnicas de validação de cluster lá na frente. Isso a gente já viu, né? Como é que a nossa tabela de dados, geralmente a gente chama de matriz biológica ou matriz ecológica, que é na realidade uma matriz retangular, né? Ela pode ser quadrada, mas normalmente ela é retangular. O número de linhas nem necessariamente é o mesmo número de colunas, né? E o objetivo seria agrupar amostras, né? Reunir amostras semelhantes em função das suas variáveis. A gente já viu isso várias vezes, né? Que eu tenho as amostras aqui, são os meus objetos, são as entidades que eu quero reunir baseada nas características que cada objeto tem. Se forem espécies,
ok, abundância de espécies. Se isso for química da água, são variáveis da química da água e assim por diante, né? Então eu posso dizer que o objetivo da análise de classificação é agrupar objetos utilizando os seus descritores ou os seus atributos ou as suas variáveis, que é a mesma coisa, né? Objetos têm descritores, objetos têm atributos. Amostras, eu tenho variáveis diferentes que eu posso coletar nessas diferentes amostras. A gente já viu, já falou várias vezes, mas não custa nada deixar claro, né, que a nossa estrutura é basicamente em termos de tabelas de dados, né, em matrizes. Selecionar dados. Já falou isso um pouco, não vou me deter, vocês podem vir depois pegar o material e ler com calma, né? Para selecionar os dados, aquela coisa de reduzir a matriz, né? Lembra? Reduzir a matriz, eu tenho uma matriz de dados, essas variáveis, num conjunto total de variáveis, pode ser espécies, pode ser o que for. No caso dessas variáveis sendo espécies, boa parte das vezes, para dizer assim, quase que em todas as vezes, eu vou ter que reduzir, eliminar o que a gente chama de espécies raras. A gente já falou isso, as razões, basicamente duas. Um conjunto de razões matemáticas, é porque as espécies raras podem trabalhar como dimensões aleatórias e, portanto, alterar ou mesmo influenciar, ou mesmo distorcer a semelhança entre objetos pelo fato de serem dimensões, uma grande quantidade de zeros, né, considerada dimensões aleatórias. Então, uma razão técnica, matemática. Há uma outra razão, uma razão ecológica, que o que nos interessa, tem uma base teórica para isso, né, que é estudos de metacomunidades e ecologia de nichos, etc. Que o que me interessa é trabalhar com as espécies que mais se expressam naquele momento ali, na sua maior dimensão de nicho. Com as espécies mais importantes, as espécies raras, por uma série de razões que a gente já falou, né? Elas podem não estar no momento da coleta, ou elas podem ser migradoras, não estar, ou elas podem estar só de dia, a gente já mostrou de noite, enfim. Podem ser raras mesmo, naturalmente, não só por uma questão amostral. Como a gente não tem controle sobre isso, e o nosso objetivo é conhecer a comunidade principal, eu foco na comunidade principal, não naquelas raras, né? Primeiro eu vou tratar de conhecer a comunidade principal, a comunidade central, aquela que expressa melhor suas dimensões de nicho, a sua adaptabilidade, viver em determinado lugar. Depois, em outro momento, né, com outras razões, outras motivações, eu vou estudar as espécies mais raras. Né? Então, é necessário, sim, fazer uma eliminação. Aí tem vários critérios, a gente já falou, abundância mínima, frequência mínima, né? A gente fez esses exercícios. Isso aqui a gente não falou, uma formulazinha que seria o número efetivo de ocorrências, não é o caso, assim, não precisamos entrar um detalhamento muito grande para isso, não é necessário nesse momento. Então tá, eu faço uma seleção e tenho a minha matriz reduzida, usando critérios objetivos. Depois eu tenho que transformar e padronizar, a gente já falou isso. Transformações normalmente são não lineares. Por quê? Porque a distribuição das espécies, o espectro de distribuição da abundância ou da biomassa, da densidade dos organismos, é não linear também, né? Então, muitas vezes é necessário, ou quase que da totalidade das vezes é necessário fazer uma transformação não linear.
padronização, a gente já viu. A gente viu principalmente essa do Rangen. Tem uma outra padronização que também era usada até então, antes do trabalho do Milligan e Cooper. Essa transformação aqui era mais usada. Com o trabalho de simulação de Milligan e Cooper, eles demonstraram que essa transformação, pelo menos nos estudos de simulação que eles fizeram, essa transformação aqui era mais efetiva do que essa transformação Z. Mas é muito comum usar a transformação Z e não tem nada de errado, certo? São duas formas de tratar os dados de uma maneira um pouquinho diferente, mas elas padronizam da mesma maneira. Aqui a gente não chegou a fazer isso, mas é muito simples, que é pegar... Isso é por coluna também, né? Cada variável vai ter uma média e vai ter um desvio padrão. Então, na realidade, se eu pegar o valor da variável, subtrair da média dela e dividir pelo desvio padrão dela, eu vou ter aqui essa variável transformada, ela vai estar transformada em unidades de desvio padrão, portanto, adimensional, né? Ela vai estar adimensional e, portanto, comparável, né? Basta subtrair da média da variável e dividir pelo desvio padrão. Uma outra maneira de padronizar, tá? A gente viu uma, então, e vocês provavelmente já tinham visto essa outra aqui. Selecionar a métrica de semelhança, a gente fez um monte disso, né? A gente mostrou para dado binário como é que calcula os diferentes tipos dos coeficientes quantitativos, falou de distância euclidiana, de Bray-Curtis, como é que calcula a distância euclidiana no hiperespaço, no espaço cartesiano. Depois a gente falou dos procedimentos de transformar os dados anteriormente para depois calcular a distância euclidiana. Uma das formas é Hellinger, vocês fizeram esse exercício, né? Que eu transformo os dados primeiro em proporção, depois eu extraio a raiz, depois eu calculo a distância euclidiana. Aí vou estar calculando a distância de Hellinger. Para corda, mesma coisa. Se eu dividir cada valor pelo somatório dos valores ao quadrado, né, pela raiz do somatório dos valores ao quadrado, eu vou estar depois aplicando a distância euclidiana, eu vou estar fazendo então a distância de corda. Isso vai ser bem útil em outros momentos, quando a gente for fazer classificação, vocês vão ver por quê. Mais até do que no Mantel. O Mantel já tinha lá a distância de corda para eu calcular. Agora lá no cluster, determinados algoritmos lá não tem a distância de corda. Então a gente vai precisar levar lá e dar essa oportunidade para ser calculada a distância de corda. Vamos lá. Então, no final das contas, a gente chega nessa posição aqui, ó, matriz triangular, que é uma matriz de semelhança que acomoda os valores de semelhança. E a partir daí a gente foi para o teste de Mantel e fizemos aí uma série de procedimentos e análises e formas de interpretar e analisar dados usando o teste de Mantel. Isso aqui a gente já viu várias vezes, que sempre a gente tem que se preocupar com isso. A matriz original, a matriz reduzida, a transformada e a de semelhança. Cada transição de uma matriz para outra, eu tenho que usar um procedimento, 1, 2, 3, e esse procedimento eu tenho que explicitá-lo. Eu tenho que falar objetivamente o que eu usei para fazer transformações. Mais alguém entrando, um momentinho. Tá. Voltando lá. Mais uma. Até agora, então, foi só uma grande revisão, né, para situar, deixar claro o que a gente está fazendo.
Então, tudo que eu fiz, todos os procedimentos, era para chegar até aqui, matriz de semelhança. Eu poderia chegar aqui direto, daqui vinha para cá, ó. Daqui, dessa matriz original, eu vinha para cá direto. Não, mas aí eu elimino dimensão aleatória, eu faço uma transformação adequada, eu uso uma métrica adequada para chegar no melhor produto possível que mede a semelhança entre os objetos, que é a matriz triangular. Então, o que a gente entra hoje num tema novo, hoje, né, que é basicamente a classificação em si. Até o item 4 é uma preparação para a classificação, são escolhas que eu tenho que fazer. E o quinto também é uma escolha. Selecionar estratégias de agrupamento. Então vamos ver o que é isso. Aqui eu mostro um resultado, né, de um dendrograma, onde eu tenho aí 3 grandes grupos, baseado na ocorrência delas e tal. É isso que a gente vai chegar até aí. Então, qual estratégia de agrupamento usar? Para mostrar para vocês que existe sim diferença na estratégia de agrupamento, vamos imaginar o seguinte, ó. Imaginem os pontinhos amarelos aqui, num espaço. Tem 2 dimensões, tem esses pontinhos amarelos, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho esses 4 pontinhos aqui também, né? Aí eu tenho um ponto externo aqui, ó, esse ponto amarelo. Qual é agora a semelhança, vamos traduzir, qual é a distância desse ponto para esse grupo? Qual é a distância desse ponto para esse grupo? Eu tenho um grupo aqui, tenho um outro grupo aqui e tenho um ponto externo. Qual é a distância? Quanto que mede? Como que eu meço a distância desse ponto para esse grupo? Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho várias formas de fazer isso. Uma delas é assim, ó. Uma das formas, né, é pegar o centro desse grupo aqui, que é esse pontinho azul. Esse centro, na realidade, ele é chamado de centroide, na realidade, ó, centroide. E o que é o centroide? Ele é a média aqui das espécies A, ó, esse valor aqui de A, esse valor aqui de A, esse valor de A e esse valor de A. Então vão dar valores. Se eu fizer uma média, eu tenho a coordenada na dimensão A. E se eu fizer uma média aqui, ó, em B, eu vou ter a coordenada B. Então eu vou ter um ponto central, que é chamado de centroide. Esse ponto aqui eu posso considerar como representante desse grupo. Aí, a partir daí, qual é a distância desse objeto para esse grupo? Eu posso pegar o objeto e medir até o centroide do grupo, não é? Assim como eu posso pegar esse objeto e medir até o centroide do outro grupo. Isso é uma maneira de medir. Isso é um algoritmo. Um algoritmo que a gente chama ele de centroide. Quais seriam outras maneiras? Eu poderia pegar, por exemplo, medir a distância até o vizinho mais próximo. Se eu considero isso daqui um grupo, vamos supor que eu passe uma linha exatamente em volta do grupo aqui, ó. Se eu pegar esse objeto até tocar isso daqui, eu estou tocando o grupo, certo?
não é? Eu não estou tocando o grupo. Se eu considerar, se eu chamar o vizinho mais próximo. O vizinho mais próximo é esse. É um elemento do grupo que está mais perto, mas esse elemento pertence a esse grupo. Então eu posso medir a distância do vizinho mais próximo. É diferente da distância do centroide. O centroide viria até aqui. Vamos fazer um... Aqui, ó. O centroide viria até aqui, né? Essa aqui é o vizinho mais próximo. São diferentes a medida, tá vendo? Mesma coisa esse aqui, ó. O centroide vem até aqui e... Aqui... Tá, então eu mostrei o quê? Duas maneiras. Tem mais outras maneiras. Por associação, eu posso pegar... medir a distância desse objeto ao vizinho mais distante. Que é esse aqui, por exemplo, ó. Então ele tem que passar por todo o grupo para eu considerar a medida no grupo. Que já é diferente também. É uma maneira diferente de medir, né? Qual que esse objeto pertence. Aí tem uma outra ainda, várias, pode pensar em várias. Sabe qual é? Uma muito comum é a tal da média. Eu faço uma média com todos os elementos do grupo. Então, por exemplo, ó, esse é meu objeto, né? Eu pego a distância para esse, depois eu pego a distância desse, depois eu pego a distância desse, depois eu pego a distância desse. Então eu tenho 4 distâncias, eu faço a média delas, eu vou ter então qual é a distância média desse objeto até esse grupo, certo? Então perceberam que existem diferentes maneiras de agrupar, de medir agrupamento. Eu posso agrupar pela média, eu posso agrupar pelo centroide, eu posso agrupar pelo vizinho mais próximo, pelo vizinho mais distante. E outras formas também que a gente vai ver, né? Alguém mandou uma mensagem para mim? Deixa eu ver. Um momentinho. Alguma dúvida? Vamos lá. Professor, eu não entendi muito bem como é que faz o vizinho mais próximo. Vizinho mais próximo? O agrupamento pelo vizinho mais próximo. A partir do momento que eu tenho esse grupo aqui que é dado. Isso aqui é um grupo, tá? Eu estou dizendo para você, ó, isso aqui é um grupo. Eu digo isso antes, certo? Tá bom? Eu digo isso. Tá. Qual é a distância desse objeto para esse grupo? Tem vários jeitos, olha. Eu considero até o meio do grupo. Isso para mim é a distância que eu acho que é um jeito. Qual é o outro jeito? É até a borda do grupo, ó. Isso aqui já não é o grupo? Daqui até ele é o vizinho mais próximo dele, não é? Mas esse elemento aqui, ó, que eu estou mostrando, ele pertence ao grupo, não é verdade? Acho que entendi melhor, sim. Então, no caso, vamos, digamos, mudar de exemplo. Se fosse essa única amostra para aquele grupo, digamos, um pouco mais espaçado,
Aí, aquela linha que está com o ponto de interrogação é justamente essa borda que o senhor está falando, né? A distância entre a amostra até a borda do outro grupo. É isso? Exatamente, que é o vizinho mais próximo. É o vizinho mais próximo desse aqui. E o que significa o vizinho mais próximo? Se eu considerar isso aqui um grupo compacto, é a distância do grupo até a amostra, não é? Ah, sim, entendi. Certo? É como se eu imaginasse que aqui tem um pacote em volta dele, ó. Então, se esse objeto aqui pertence a esse grupo, então ele faz parte do grupo. Eu vou medir até o grupo, eu vou medir até ele só, porque ele já pertence ao grupo, né? É essa a ideia. É uma ideia relativamente simples. Então eu tenho várias formas de medir isso daí. Eu posso medir pela borda do grupo, que seria o vizinho mais próximo. Eu posso medir pelo oposto, né? Tem que passar pelo grupo inteiro, né? Isso aqui é uma medida. Eu posso medir pelo meio do grupo, ou eu posso medir pela média. Percebeu? Várias formas de medir. E essas diferentes maneiras de medir, você não faz ideia a diferença que faz isso na hora de você gerar uma classificação. Na hora que vai gerar uma classificação, a estratégia de agrupamento, quer dizer, o que você vai usar para medir o agrupamento, ela faz uma diferença muito grande. Né? Vou descartar. Então, continuando, ó, aí começa a aparecer os jargões, né? Daquilo que a gente mostrou antes. Aqui a gente mostrou graficamente pelo centroide, pelo vizinho mais próximo, pelo vizinho mais distante, pela média. Deixa eu pegar a distância de todos com todos e fizer aqui, eu vou ter uma distância média. Certo? Então, só que essas coisas que a gente mostrou aqui graficamente, elas têm um nome. Tem um jargão, a gente vai desvendar aí esse nome desse jargão. Na literatura ecológica e biológica e até também da engenharia, reconhecimento de padrões, etc., se vê muito isso aqui, ó, UPGMA. Em inglês é Unponderate Group Arithmetic Methods. Ou seja, é um agrupamento pela média. Tudo isso está dizendo o UPGMA é essencialmente um agrupamento não ponderado pela média, porque pode ser também uma média ponderada, que é o WPGMA, que está fora de uso. Né? Isso lá nos primórdios, aí, nos anos 70, 80, onde se estudava muito essas coisas, não tinha ainda uma simulação bem estabelecida e tal. Isso vai guardando esses nomes de lá, né? Então, hoje em dia a gente ainda vê isso, o PGMA, que basicamente é um algoritmo que usa a média. Tem o vizinho mais próximo, que é o que eles chamam de ligação simples, single linkage, que a gente viu lá como é que era também. Tem um outro método que seria o mais intuitivo, talvez assim o mais interessante, que é o tal do centroide, que a gente viu, né, que mede um ponto que representa o grupo, né? Mas perceba uma coisa, esse centroide, na real, ele não existe no espaço. Eu não tenho uma amostra que tem exatamente essas características aqui. Isso, na realidade, é uma abstração, né? Esse ponto azul, na real,
fisicamente falando, no mundo real da espécie A e da espécie B, esse ponto aqui não existe. Ele é uma abstração. Então, esses são os principais. Centroide. Centroide está bem fora de uso também, porque ele tem um problema. Ele ocorre em inversões. Depois eu vou mostrar para vocês o que é isso. O PGMA é simples, é pela média e é um método muito interessante. Distorce pouco os dados, não tem viés, né? É um método bem bacana, interessante. E aí aparece um outro aqui, ó, que eu não mostrei espacialmente lá para vocês, que tem um nome de um autor, que é o Ward. É um método de variâncias mínimas. É um outro papo. É um algoritmo que reúne grupos de maneira tal que a variância entre os objetos dele seja mínima. Tá? Então é por tentativa. É um algoritmo iterativo. Ele vai reunindo e vendo aquela formação que possibilita a menor variância interna e a maior variância externa entre os grupos. Mas ele é feito de maneira hierárquica também. Tá? Então, segundo Milligan e Cooper, de todos os algoritmos lá testados e simulados, etc., o Milligan e Cooper, esse autor, e não só ele, outros autores também, depois, recomenda, ó, esse artigo aqui, ó, Cluster Analysis Review, do Milligan e Cooper, pode ser antigo, mas é um estudo de peso importante, que foi base para uma série de outros. Então não interessa se ele é antigo, sei lá, tem alguns anos, aí 30 anos, sei lá, mas ele é um estudo extremamente importante, né? E foi a base. Depois dele foram outros tipos de detalhes, né? Mas esse estudo aqui é muito importante para dar uma noção, um norte das diferentes metodologias de classificar. Então, esse artigo, esse estudo grande desses dois autores, eles recomendam, em primeiro lugar, o método de Ward. E, em segundo, o PGMA. Então, esses dois métodos, o Ward e o PG, seriam, então, os que a gente vai optar em usar, baseado na literatura. Baseado no que na literatura? Veja bem, o que a literatura está nos dizendo? Ela diz o seguinte, olha, você tem uma tabela de dados, qualquer. Se essa tabela de dados, se nela tiver uma estrutura de grupos lá dentro dessa tabela de dados, o melhor método para extrair esses dados de lá é o Word. Extrair esses grupos dessa tabela. Porque a tabela pode não ter grupo nenhum lá. Ela pode não ter grupo nenhum, mas quando eu faço o dendrograma, aparece um grupo lá. Mas aquilo pode ser falso, né? A gente vai ver depois. Então, o que o trabalho de Milligan e Cooper recomendam, usando o método de Ward e em seguida o PGMA, como as estratégias de agrupamento que melhor recuperam grupos quando os grupos existem. É isso que o método de Ward faz. Então tá. Isso aqui é literatura, recomendações, explicando para vocês o que é. Vocês ainda não entenderam exatamente o que é um Ward, né? Mas a gente não vai fazer a demonstração dele aqui, que ele é um pouco mais elaborado.
eu vou dizer para vocês que o método de Ward é o método das variâncias mínimas, que ele gera grupos tal que esses grupos são os mais compactos, mais homogêneos, de menor variância interna entre eles possível. Isso que o método de Ward faz. Beleza. Então, vai fazer aqui agora, ó, devagar, com calma, né? Deixa eu ver que horas são. Descartar. Dá tempo ainda. Vamos aqui com calma, devagar, mostrar o algoritmo do UPGMA feito na mão. Vamos fazer ele aqui, ó, passo a passo, para vocês terem uma ideia. Então vamos dar um exemplo de cálculo do UPGMA. Aqui eu tenho uma tabela, 6 objetos e apenas 2 dimensões, espécie A e espécie B, para facilitar, para a gente poder ver. Mas é claro que isso aqui é um exemplo, né? Porque o número de espécies pode aumentar muito aqui, né? Posso ter muitas espécies aqui. Mas a maneira de calcular e gerar a matriz é através da distância euclidiana, no caso nosso aqui. Eu vou fazer distância euclidiana, mas o PGMA ele faz os mesmos cálculos em qualquer matriz triangular. Então eu cheguei na matriz triangular, a partir dela eu vou começar a usar o algoritmo da UPGMA, que é da média não ponderada. Então vamos plotar o objeto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos plotar aquilo no espaço. Ó, 1, 2, o 3 aqui, né? 3, olha, ó, ele é 2, ele é 2 e ele é 5. Ó, 2 e 5, e assim por diante. Eles estão colocados aqui nesse espaço. Vamos lá então agrupar, usando para isso a matriz triangular de distâncias euclidianas. Posso deixar claro para vocês que o IPGMA trabalha com praticamente qualquer matriz triangular, certo? Dada a matriz triangular, a partir dela que a gente vai então calcular o algoritmo de classificação. Então, estão aqui os objetos no plano, e aqui já estão as medidas calculadas já de todos com todos, distância euclidiana de todos com todos, de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4, todas com todas, certo? Olha só que simples que é isso daqui. Então, num primeiro momento, eu vou unir os objetos que têm a menor distância da minha matriz. Eu percorro a matriz inteira e falo qual é o objeto mais perto um do outro aqui, fora a diagonal, né? Essa não conta. É esse aqui, ó, entre 1 e 2. Ó, 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Então, esse 1 e 2 vai passar agora a ser um grupo. Aí eu vou recalcular a distância de todos os elementos a esse grupo. Da seguinte maneira. Então, 1, 2 agora é um objeto. Aí eu quero saber, então, qual é a distância de 3 para 1, 2. Qual é a distância de 5 para 1, 2, 4 para 1, 2 e de 6 para 1, 2. Então, lembra que eu falei? Olha, agora eu tenho 2 objetos aqui. Qual é a distância desse elemento para esse grupinho aqui, que agora tem 2? Posso fazer pela média, não é? Então, é a distância de 1 para 3 e 1 para 2.
dividido por 2. Eu já tenho ela aqui, ó. 1 para 3. 1 para 3 está aqui, né? Ó, 1 para 3 está aqui. E 1 para 3 e 3 para 2. 3 para 2. 2 e 3. Essa aqui, ó. 1 para 3 e 3 para 2. Eu já tenho na matriz essas medidas. Eu só vou fazendo as médias delas, ó. Então, a distância de 1, 2 para 3, ó, a distância de 1, 2 para 3 é a distância de 1 para 3, de 2 para 3, dividido por 2. Lembra lá, ó, 5, 4,12 por 2, 5, 4,56. Então, 4,56. E eu vou fazendo isso para todo mundo. Então, esse aqui é o primeiro nível de fusão. Eu fiz uma fusão pela menor distância e recalculei a distância pela média do novo objeto. Recalculei aqui. Nesse nível, eu vou fazer uma outra fusão de novo. Qual é o menor valor que tem aqui? 2. Pode ser de 6 para 5 ou então de 6 para 4. Ó. 5 para 6, 6 para 4, é tudo a mesma coisa. Eu escolho um deles, tanto faz, né? Que é o mesmo valor. Vou escolher aqui 5 e 6. Vou fundir num outro grupo. Vamos lá. Aí eu recalculo tudo de novo. Então agora eu vou ter 1, 2, 5, 6, 3 e 4. 1, 2 para 5 e 6. De novo, ó. Vocês já perceberam que é uma coisa muito simples. Então eu tinha feito um grupo aqui 1, 2. E eu tinha um outro grupo aqui 5 e 6, ó, não é? Então qual é a distância desse grupo para esse grupo aqui? Eu tenho 4 distâncias. 1 para 5, 1 para 6, depois 2 para 5, 2 para 6, certo? 4 distâncias. Dividido por 4, eu tenho então, essa é a distância média desse grupo para esse. Aqui está o segundo nível de fusão. Aqui está o terceiro nível de fusão. Nesse terceiro nível, eu juntei aqui, ó, o 4, 5 e 6 com a menor distância. Faço a fusão de novo e vou recalculando. Aí eu tenho um grupo aqui, o 3, pego o menor valor de novo e recalculo, e recalculo. E eu vou ter a fusão final em 8,05. O que vai acontecer com isso? Eu vou gerar, então, uma árvore em função das fusões que eu fiz. Olha só para você ver. Ó. O grupo 1, o objeto 1 formou um grupo aqui com o objeto 2 em 1,41, não é? Ó, 1,41. Vamos lá. Ó. 1 com 2 formou aqui no 1,41. Né? Depois, o 3 se junta no 4,56. Cadê ele? Aqui, ó. 4,56. Só que antes disso, tinha um outro lá que se juntou no 2, ó. Depois o próximo se juntou aqui, no 2 e 12. Aqui, 2 e 12, ó. 2 e 12. Foi o 5 e 6 com o 4. Ó. 5 e 6 com o 4. Juntou aqui no 2 e 12. E todos eles se juntam num só, na última fusão lá, que é no 8,05.
Então, através de uma matriz de distâncias, ou de similaridade, ou de semelhança, que seja, eu vou hierarquicamente reunindo os objetos mais próximos e vou recalculando pelas suas médias, eu vou hierarquicamente gerando um dendrograma. E eu posso olhar para esse dendrograma e dizer, bom, eu tenho dois grupos aí. Esse grupo aqui, ó, 1, 2, 3 e o 4, 5, 6. Mais ou menos isso é que estava aqui, ó, não é? Ó, eu tenho um grupo aqui, 4, 5 e 6, e eu tenho um outro grupo aqui com esse objeto um pouquinho mais distante, mas é mais perto desse do que desse aqui, né? Então eu poderia ter, ó, eu tenho dois grupos. Esses aqui estão bem pertinho um do outro. Esse daqui está mais distante um pouquinho. E olha o que o dendrograma faz. Ele representa isso daí, né? Ó. Esses grupos, esses três objetos estão próximos. Esses também estão, só que esse 3 aqui ele está um pouquinho mais distante dos outros dois. E aí eu tenho uma outra matriz triangular, que é importante falar dela, né? Que é a matriz ultramétrica, também chamada de matriz cofenética, que é a semelhança no nível do dendrograma, não é mais da matriz triangular. Perceberam que essa matriz aqui de cima, ela representa a árvore da seguinte maneira, ó, objeto 1 para 2, tá? 1,41, ó. 1 para 2, 1,41. Objeto 1 para 3, é aqui que ele tá, ó, 4,56. O objeto 1 para 3, ele tá no 4,56. 1 para 3, ó, 4,56. Qual que era a medida de 1 para 3 no original? 1 para 3 no original era 5. Mas como ele teve que fazer a média, ele dá uma pequena modificada. Perfeito? Então, a distância no nível do dendrograma é chamada de distância ultramétrica, também conhecida como matriz cofenética, né? O dendrograma pode ser expresso também numa matriz triangular, que não é exatamente a matriz original. Então, essa matriz cofenética, ela foi gerada pelo UPGMA, pela média, né? Então vamos lá. Continuando, a gente avançar um pouco mais nisso. Bom, mas eu vou ter que escolher. Eu vou escolher Qual o critério que eu escolho? Eu escolho pela média, eu escolho o vizinho mais próximo. Qual que eu escolho? Baseado em que eu escolho? Então vou contar para vocês a história. Lá atrás, quando o Sokal e Rolf e outros pesquisadores estavam estudando esses algoritmos e usando isso para biologia, para ecologia, né? Foram estudando isso. Então eles fizeram o seguinte, olha, eu tenho a matriz original, né? Essa daqui, ó, que está medindo a semelhança, e depois eu tenho a matriz cofenética. O que é isso? É a matriz no nível que o dendrograma gerou, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar essa matriz com essa. O algoritmo de classificação que gerar uma matriz de maior correlação com a matriz original vai ser o algoritmo que eu vou escolher. Então, os caras fizeram isso, ó. Desenvolveram o tal do coeficiente de correlação cofenético. O que é isso? É uma correlação par a par com cada posição na matriz. Então, por exemplo, olha aqui para você ver, ó, 1,41 com 1,41, 5 com 4,56. O que significa isso? Dá para perceber, claro, né? Ó, 1,41 com 41, que é a posição 1, 2, que é a mesma. Depois a posição 1, 3 é... Quem é 1, 3 aqui? É 4,56. Quem é 1, 3 aqui? É 5. Então, como a gente já tinha falado em outras ocasiões, eu transformo essa matriz triangular aqui num vetor e comparo uma com a outra na mesma posição. Quando eu fizer essa comparação por correlação, tá querendo travar. Um momentinho. Acho que é a memória, né? Quando eu fizer essa comparação por correlação, aqui, vamos voltar lá. Saiu. Faça essa comparação das duas matrizes, da matriz de distância euclidiana, que é o caso que eu usei. Veja bem, poderia ser qualquer outra matriz de semelhança. Poderia ser de corda, poderia ser Bray-Curtis, poderia ser Soares, o que for. Quando eu faço essa comparação através de um coeficiente de correlação da matriz euclidiana, da matriz de semelhança original, com a matriz de distâncias ultramétricas, aquela que estão no nível do dendrograma, essa correlação aqui que vai, segundo os autores antigamente, que vai me definir qual o melhor método a ser usado. Seria aquele que menos distorce os dados originais. Certo, isso aí estaria certo aí nos anos 70, 75, né? O que aconteceu? Os trabalhos de simulação, mais tarde, vieram a demonstrar que essa coisa do índice cofenético não tem nada a ver com o grupo. E o melhor meio de gerar... E o algoritmo que melhor gera grupo é o que é o cofenético pior de todos. É o que mais distorce. Então, estou mostrando para vocês só para vocês saberem o que foi feito, o nome das coisas, porque posso usar isso de diversas maneiras. O software fornece essas informações, certo? Eu posso querer fazer um teste de Mantel, mas não com a matriz original. Posso querer fazer um Mantel com o dendrograma. Aí eu uso a matriz ultramétrica, né? Eu não preciso usar a matriz original. Só para dizer para vocês o seguinte, esse coeficiente de correlação cofenético, ele mede o grau de distorção, não necessariamente se o algoritmo está fazendo um bom agrupamento ou não, tá? Então, segundo Milligan e Cooper, que eu cito muito eles, mesmo dando o pior cofenético, coeficiente de correlação cofenética, o método de Ward ainda é um método considerado mais eficiente para formação de grupos quando eles existem. Ok? Tem alguém por aí ainda aí? Sim, professor. Vocês acompanharam? Tem alguma dúvida? Eu só não entendi muito bem depois que o senhor começou a falar, dizendo que em trabalho de simulação o coeficiente cofenético ele já não conseguia representar muito bem. Essa parte ficou um pouco confusa para mim. Não é que ele não conseguia representar, é assim, ó.
Até então, não tinha estudo de simulação, certo? E as pessoas precisavam de um critério. Vem cá, mas qual que eu vou usar? Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Qual que é o melhor para usar? Aí o sujeito falou, olha, usa aquele que dá maior cofenético. Era isso que eles falavam, certo? Ó, usa o que dá maior cofenético. É porque o conhecimento evolui, né? Lá atrás eles achavam que era isso. Aí veio a computação mais avançada, veio a simulação, veio o desenvolvimento dos algoritmos e tal. Aí eles perceberam que não tinha nada a ver. Não precisa ser o melhor cofenético. Não, tem nada a ver. Por quê? Porque o Word que é o melhor para gerar grupo. E o Word é o pior cofenético de todos. Então, o que eles estavam pensando lá atrás era o estado de conhecimento que se tinha lá atrás, naquela época. Não se sabia dessas coisas. Então, hoje em dia, eu apresentei o cofenético para vocês, só para vocês saberem o que é o cofenético. Que ele mede a distorção, pura e simplesmente. É o melhor método de agrupar? É o que tem o maior cofenético? É o que eu estou dizendo para você. Atualmente se sabe que não. Mesmo com cofenético baixo, o método de Ward é o mais eficiente para gerar grupo. Isso que eu queria dizer. Não era para confundir, era para mostrar que tem uma história, que o conhecimento ele vai se modificando com o tempo, né? Atualmente tem alguns paradigmas que estão sendo usados, etc. Mas isso não quer dizer que isso não modifique. A ciência é ativa, é viva. A gente vai sempre aprendendo e melhorando. E aí eu dei um exemplo, né? Que alguns anos atrás se pensava uma coisa e se descobriu que não era exatamente aquilo. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim, entendi, professor. Obrigado. Pronto. Então tá, 5h30, 15 minutinhos aí, e só eu falei, ninguém falou um A. Então dá 15 minutinhos, vou tomar uma água, dar uma descansadinha rápida, 15 minutos, 20 eu volto, e a gente vai então fazer uma classificação efetivamente usando o PEST, tá? Daqui um pouquinho estamos de volta. Vou tirar só mais uma chamada, um momentinho. Antes de parar o vídeo, todo mundo fique por aí. Passou para 20, né? 21. Refresh. Ixi, caralho.